Boa noite, senhorias. Esse daqui vai ser mais um vídeo da minha playlist de desenvolvimento pessoal, mais um daqueles meus vídeos reflexivos. Eu sei que esse tipo de vídeo não é para a maioria dos inscritos, mas eu sinto que eu queria compartilhar uma história com vocês. Uma história sobre o meu relacionamento, uma história de como foi o meu casamento, e queria deixar uma reflexão sobre como é difícil confiar nas pessoas hoje em dia. Então, se essa introdução te interessou, eu convido para vir ouvir essa história pessoal. Normalmente, é difícil a gente entender o quão complexo pode ser a vida cotidiana. Muitas vezes, a gente passa anos vivendo e simplesmente não agregamos nada na nossa evolução pessoal. E às vezes, em algum curto espaço de tempo, nós passamos por experiências e adquirimos sabedorias que são capazes de mudar completamente a nossa forma de pensar e nossa forma de agir. Este ano eu completo 9 anos de relacionamento com a mulher mais maravilhosa do mundo, e na data de hoje especificamente, pouco mais de 3 meses de casado. O relato que eu quero contar para vocês hoje começa mais ou menos em março de 2023, talvez um pouco antes, nas nossas promessas de final de ano, na nossa ânsia de ser alguém melhor. Eu lembro que em 2022, eu e minha atual esposa havíamos decidido que iríamos morar junto. Tanto eu quanto ela já enfrentávamos problemas familiares dentro de casa, um atrito que a idade acaba trazendo com nossos pais e aquela necessidade natural de alçar voos já estava presente na gente há muito tempo. E como votos da virada de ano, decidimos que 2023 seria o ano que nós sairíamos do berço e iríamos finalmente morar juntos. Nós havíamos decidido que esperaríamos o carnaval passar para estar procurando uma casa de aluguel, pois na nossa cabeça, após as festividades, o preço do aluguel tenderia a baixar e talvez a gente conseguisse encontrar oportunidades de um aluguel não tão exorbitante. E após 2 semanas de buscas por casas e valores exorbitantes por barracos, conseguimos encontrar uma casinha relativamente decente por R$1.000 de aluguel que a gente conseguiria pagar, e ficamos maravilhados com isso. Sem pensar muito, fechamos o contrato de aluguel e começamos os preparativos para a gente se libertar das memórias e apegos emocionais da família e começar a construir a nossa família de fato. No mês seguinte, após resolver todos os compromissos de 2 adultos agora, independentes, e ter colocado a casa que alugamos em ordem para morar, finalmente conseguimos terminar a mudança e passar a nossa primeira noite juntos, em meio a lágrimas e despedidas dos nossos pais. Começamos ali a nossa vida a 2, por assim dizer. E em meio a toda aquela euforia e novidade da vida a 2 que finalmente estávamos provando, os dias começaram a passar, a rotina começou a recair sobre nós, as tarefas diárias do cotidiano, e as responsabilidades de uma vida de casal começou a fazer bastante peso na minha esposa. Eu sempre fui bem desgarrado da minha família, sempre fui bastante independente, tanto em questões de trabalho quanto com os meus problemas. Eu sempre contei comigo e com Deus para estar resolvendo isso. Nunca esperei a ajuda dos meus pais e, de certa forma, nunca pedi ajuda deles para nada. A maioria dos meus problemas eu aprendi a lidar com eles sozinho e resolver do meu jeito. Mas a minha esposa, ela teve uma criação muito mais afetiva, muito mais próxima dos parentes, da família, dos pais e da mãe. E ela sempre teve muito apego e muito carinho por eles. E a gente ter se mudado, acabamos nos mudando para um bairro um pouco mais longe da onde ela vivia, da onde todos os familiares dela viviam. E essa não tão grande distância e as responsabilidades do dia a dia, de manter uma casa, de manter um relacionamento, começou a pesar bastante sobre ela. Ela tinha tantos anseios de se livrar da parte ruim que ela vivenciava com os parentes dela, com os pais dela, que ela não tinha noção de o quão bom eram as partes boas e o quanto isso poderia fazer falta para ela. Eu não usaria para descrever a palavra depressão sobre o que ela sentiu ou o que ela passou, mas eu diria que foi uma grande dificuldade, foi um grande choque para ela. E obviamente ela ficou muito triste com a mudança que ela tanto sonhava, que ela tanto esperava. E de certa forma, essa tristeza acabou resvalando um pouco em mim. Por mais que eu tentasse aliviar essas responsabilidades dela, ajudar ela em tudo que fosse possível, eu admito que eu não fui tão permissivo com relação a essa necessidade que ela tinha de ver os parentes dela. Na minha cabeça isso nunca fez sentido, eu sempre fui alguém solto, alguém desgarrado, imaginava que tudo que nós iríamos precisar seria apenas nós dois, e acabei sendo tomado por muita frustração
por perceber que isso não era suficiente para ela, que ela tinha necessidades maiores e que ela tinha assuntos que ainda não estavam acabados completamente na cabeça dela e que ela precisaria resolver. E assim como ela também tinha muito ao que aprender, eu também tinha uma infinidade de coisas e maneiras que eu precisava modificar agora, que eu estaria com ela, ao lado dela, ajudando ela. E nós dois acabamos se agarrando um ao outro para superar essa frustração que nós dois estávamos sentindo, essa tristeza que havia recaído sobre nós, e começamos a nos moldar como um casal melhor e nos fortalecer de certa forma juntos, nos tornando mais fortes na fraqueza do outro e solidificando nosso relacionamento. Mas esses foram dias tristes, semanas tristes, meses tristes. Talvez tristeza não seja a palavra exata, mas foi um período de tempo bem complexo. Durante todo o processo de mudança, partes de mim acabei deixando para trás, partes de mim acabaram ficando junto da minha família, e uma responsabilidade que eu não poderia fugir dela. Quando eu morava com os meus pais, nós tínhamos um cachorro, um pastor suíço, que esteve 15 anos ao meu lado, vivendo, me confortando, me entretendo, me protegendo. Apesar dos laços fortes que ela tinha comigo, essa pastora era muito apegada com a minha mãe. E ela já, por ser uma cachorra idosa, eu não poderia simplesmente tirar ela de casa e levar ela. Seria muito mais custoso para ela. E acabei optando por deixar ela com os meus pais. Mas por ela já ter a idade avançada para um pastor, ela já estava começando a apresentar problemas característicos da raça. Ela já estava tendo muita dificuldade para caminhar, já não tinha muitas forças nas patas traseiras. Ela já demandava um cuidado e uma atenção constante com ela. E em agosto de 2023 chegou aquele ponto crítico onde já não fazia bem, tanto para ela quanto para meus pais, continuar prolongando a vida do meu cachorro. Ela simplesmente já não conseguia mais andar, já estava com dificuldades de se alimentar. E minha mãe, que também já é uma senhora com idade relativamente avançada, já não tinha mais forças e condições de estar cuidando da pastora. E em meio às súplicas e pesares por parte da minha mãe, ela pediu que sacrificasse a pastora, que aliviasse o sofrimento dela. E eu, de todos da família, era a única pessoa que tinha a capacidade e a responsabilidade para estar fazendo isso. Esse foi um fato que aconteceu na minha vida, que eu precisei passar por ele, num momento onde as coisas já não estavam muito bem, já não estavam muito felizes. E para a maioria das pessoas é difícil a perda de um animal de estimação, e para mim, nas condições que eu estava, foi algo pesado além da conta, algo além do que eu imaginava ser, algo que marcou a minha alma. E ainda hoje sinto tristeza quando acabo lembrando de toda a cena, de toda a situação. Mas era uma responsabilidade que eu simplesmente não poderia fugir dela. Mas essa não seria a única perda que marcaria este ano. A minha esposa teve um grande apego com os parentes, como eu falei, e especialmente com a avó dela. Foi alguém muito presente na criação dela enquanto ela era criança, na sua adolescência. Mesmo na sua fase adulta, a minha esposa sempre teve um relacionamento muito próximo com a avó dela. E como uma história trágica, essa avó acabou falecendo em novembro, após ficar um mês internada numa UTI. Várias visitas, várias lágrimas, várias conversas sobre o que aconteceram durante todo esse período que ela esteve internada, até de fato o seu falecimento. E as coisas que não estavam simples acabavam sempre ficando cada vez mais complexas e mais complicadas. A minha esposa acabou sofrendo muito com essa perda, e obviamente por causa dessa simbiose que nós dois desenvolvemos, essa tristeza acabava transbordando para mim, e parecia que todo o ano de 2023 que a gente havia escolhido para ser o ano que marcaria o início da nossa vida, da nossa jornada juntos, da construção da nossa história, foi simplesmente marcado por desgraças e tristeza o ano inteiro. Parece que a cada novo problema que a gente superava, outro ainda maior ou de mesma magnitude atingia a gente como uma onda batendo contra um rochedo. E como parte de desenrolar dessa história, a avó da minha esposa havia deixado uma casa que os 4 filhos dela, um deles sendo minha sogra, optaram por oferecer essa casa para minha esposa e eu, para que nós viéssemos morar aqui, pois eles não pretendiam vender a propriedade e eles também não tinham como estar arcando com os custos de manutenção da casa, bem como o tempo para estar
vindo aqui e realizar limpezas, manutenções, enfim, garantir com que a casa não fosse depredada, invadida. Então eles ofereceram como solução para isso que eu e minha esposa viéssemos morar aqui. Isso também ajudaria nós, aliviando do peso do aluguel que nós tínhamos. E esta casa ela ficava próxima dos meus sogros, então ajudaria com o problema de distância no relacionamento da minha esposa com os pais dela. Isso acabou por ser uma solução conveniente para todas as partes. Todo mundo de alguma forma acabou se beneficiando dessa escolha. Essa casa tinha muitas memórias afetivas para minha esposa, porque enfim ela cresceu aqui durante toda a sua infância. Então aceitamos por bom grado a proposta. E em dezembro de 2023 acabamos realizando novamente outra mudança, agora da casa de aluguel para a casa da avó da minha esposa. E entre as muitas conversas que nós tivemos ao longo da madrugada, deitado na cama, refletindo sobre o ano que nós passamos, sobre as lições que aprendemos, sobre a maneira com que lidamos com a tristeza, com as dores, com as perdas, decidimos aproveitar a oportunidade que nós não estaríamos mais pagando aluguel de uma casa e que sobraria dinheiro a mais para nós todo mês, para que a gente utilizasse esse dinheiro com o casamento e oficializasse de fato a nossa união. Então decidimos, naquele momento, por estar realizando um casamento tradicional, religioso, como manda o figurino. A ideia era mais construir uma memória para nós, para nossos pais, do que realmente fazer uma festa ou esbanjar qualquer coisa. Sempre tivemos consciência de que queríamos fazer algo pequeno, algo para a nossa família, sem gastarmos muito. E a gente não podia ser mais inocente e estar mais enganados naquele momento. Após a virada de ano para 2024, e mais uma vez votos e promessas de fim de ano, iniciamos outro processo. O anterior havia sido sobre construir uma casa, montar um lar, aprender a conviver em um relacionamento durante o dia a dia, todos os dias. E agora nós optávamos por iniciar a jornada de oficializar isso, com todos os ritos e protocolos tradicionais que sempre se mantava. E demos início em janeiro, começamos a fazer os contatos com todas as diversas empresas que precisam coexistir juntas para que um casamento aconteça. E fizemos especificamente um contrato com um buffet. Nós queríamos que fosse algo simples, nós não somos um casal recatado, nem viemos de família rica. Então nós acabamos optando por fazer um buffet simples de churrasco, oferecer um churrasco decente e farto para todos os convidados. E nós já tínhamos uma referência em mente, que era um buffet que prestou serviços para 2 casamentos, onde eu e minha esposa fomos padrinhos. Nós já havíamos conferido o serviço, já tínhamos provado da comida e simplesmente agradava a gente. As melhores referências possíveis para essa empresa nós já tínhamos e simplesmente queríamos ela. Então entramos em contato e acabamos fechando um contrato de buffet para o casamento. E no calor da emoção e na inexperiência nossa com esse tipo de assunto, acabamos por fazer um pagamento adiantado completo do buffet para conseguir um pouco de desconto em cima disso. E mais para frente isso acabou se mostrando mais uma das enormes decisões horríveis que tomamos ao longo desse ano. 2 meses após o pagamento desse contrato, acabamos recebendo uma notícia num domingo sobre que a empresa que havíamos contratado para o buffet, a dona dela havia dado um calote em um casamento muito grande e que ela havia fugido da cidade e levado embora todo o dinheiro que ela tinha arrecadado até aquele momento. E por consequência, ela acabou levando o dinheiro que a gente tinha dado, obviamente, acabou dando um golpe na gente de um valor relativamente expressivo e colocou em xeque a nossa decisão sobre se a gente ia continuar com o casamento a partir daquele momento ou não. Se a gente realmente ia passar por cima desse mais um desses problemas e seguir em frente e continuar com o nosso plano inicialmente. Como diz aquele ditado, que desgraça nunca é pouca. Próximo dessa notícia, nós também acabamos tendo um desentendimento com um dos herdeiros da casa, um tio da minha esposa, que ela gostava muito dele, e por assuntos triviais acabou criando uma tempestade gigantesca com ela e consequentemente comigo, o que colaborou bastante para que
aquela semana fosse bem ruim. E para finalizar toda essa tempestade de março que nós sofremos, no sábado seguinte acabou morrendo uma gatinha da minha esposa, que nós já tínhamos ela há 16 anos. Ela seria anterior a mim, por assim dizer. Quando eu conheci a minha esposa, a gatinha tinha cerca de 8 anos. E até aquele momento ela conviveu mais 8 anos comigo. E já fazia alguns meses que nós estávamos lutando de todas as formas para tentar manter ela viva, apesar da idade avançada que a bichinha também estava. E ela acabou por morrer na nossa mão no sábado de tarde, contribuindo para que eu tivesse possivelmente uma das piores semanas da minha vida. Posso dizer com toda certeza que essa foi uma das piores semanas. E talvez até para minha esposa, completamente desolados pela perda de mais um animal de estimação, lidando com os problemas familiares e quebra de expectativa que tivemos com o tio da minha esposa, e ainda por cima digerindo e lidando com o problema do golpe que acabamos levando financeiramente, pensando como que a gente iria resolver isso, como que a gente seguiria, quais são as atitudes que nós tomaríamos. Dias complicados seguiram a gente, e eu admito que se não fosse a solidez do relacionamento que eu tenho com minha esposa, não tenho certeza se eu lidaria tão bem como eu lidei. E esse foi o tom que ditou os próximos 6 meses de vida de nós dois, enquanto lidávamos com os problemas, decidimos seguir em frente com o casamento. Então continuamos gerenciando as demandas que um casamento exige. Assumimos que nós não tínhamos experiência e talvez capacidade de organizar um casamento, um evento desse tamanho, e acabamos por contratar uma assessora que seria responsável por fazer a intermediação nossa com as empresas, garantir com que os contratos fossem cumpridos e principalmente passar um feedback sobre quem a gente estaria contratando, se eram realmente empresas e pessoas confiáveis ou não. E 6 meses vivendo nesse ambiente conturbado, com todos esses problemas e coisas acontecendo, foi quando surgiu a ideia de eu criar este canal, quando a fagulha inicial começou, pois eu sentia a necessidade de contar para alguém sobre o que eu estava vivendo, sobre o que eu estava passando, sobre os problemas que eu enfrentava, a necessidade de ter alguém para conversar sobre os assuntos que me interessavam. E eu posso dizer com certeza com que o que eu fiz até o momento, as conversas que eu tive, o conhecimento que eu pude compartilhar, me ajudou imensamente a estar superando e entendendo todas essas coisas que eu passei. E eu sou imensamente grato por isso, sou imensamente grato por essa decisão que eu tive. E com certeza isso me deu forças para manter a cabeça em ordem e continuar racional apesar de tudo. Não bastasse as perdas, os problemas familiares, os problemas financeiros, os problemas de logística agora de um casamento, eu acabei presenciando uma das situações, digamos, mais complexas que eu já presenciei na minha carreira profissional. Para alguns de vocês que já me acompanham há algum tempo, já sabem que eu trabalho na área de informática, que eu tenho um contrato com uma empresa prestadora de serviço que oferece suporte na área de informática para empresas de forma terceirizada. E vocês sabem também que eu andei atuando na recuperação da infraestrutura de uma empresa, de uma certa empresa de saneamento que foi hackeada. E foi incrível presenciar e ver todos os desdobramentos dessa história pelo lado de dentro com meus próprios olhos. E incrivelmente grandioso que foi isso, foi o desafio que me foi proposto a estar realizando. Levantar a infraestrutura de uma empresa desse tamanho, de porte estadual, não é algo trivial, não é algo simples. E simplesmente foi solicitado que eu trabalhasse quase que 20 horas por dia, de segunda a segunda. E todos esses desafios profissional acabou me encontrando exatamente 2 semanas antes do meu casamento. Para aqueles que nunca casaram ainda, as semanas que antecedem o evento, de fato, são as semanas mais corridas, são as semanas onde você precisa, de fato, pagar todos os fornecedores e prestadores de serviço. São as semanas onde todas as decisões são tomadas, então a sua cabeça fica praticamente ocupada com o evento do casamento. E eu tive que administrar todas as tomadas de decisões deste evento, juntamente com a carga colossal de trabalho que foi colocada sobre mim. E acredite vocês ou não, eu não estou mentindo quando eu conto essa história, nem os detalhes e desdobramentos dela, mas 2 semanas antes do casamento, enquanto eu lidava com essas demandas de decisões e profissionais, novamente chega até nós
nós, a mim e minha esposa, uma informação que a assessora que nós havíamos contratado para gerenciar e intermediar todos os contratos com os prestadores de serviço para o casamento, que ela também estava aplicando calote em outras pessoas. Ela estava recebendo dinheiro de noivos e dizia pagar os fornecedores e não pagava. Ela simplesmente segurava o dinheiro e, enfim, deveria estar gastando ele em vez de pagar os fornecedores. E, obviamente, isso também acabou acontecendo com parte do dinheiro que eu e minha esposa havíamos dado para ela pagar os prestadores de serviço. E naquele momento, no meio do caos, eu me via novamente repetindo a história e o problema que eu havia passado em março. Eu estava ali de novo, vivenciando aquilo às vésperas do meu casamento, de verdade, dessa vez. E eu devo admitir que ali eu tive dúvidas sobre a minha sanidade e sobre se o casamento realmente iria acontecer, se eu realmente conseguiria cumprir com as minhas demandas profissionais. Realmente eu sinto bastante orgulho de ter superado essas adversidades, ter conseguido raciocinar e agir da melhor forma possível nessas 3 problemas, nessas 3 situações que eu estava gerenciando tudo ao mesmo tempo. Eu devo confessar a vocês que, em meio a toda essa situação, eu cheguei a me questionar sobre a minha fé, sobre Deus. Tentei entender o que aquilo significava, que mensagem poderia estar escrita ali na minha frente e eu não estava enxergando. Mas em toda a sua magnitude, Deus se fez presente e todos os assuntos e todos os problemas foram resolvidos, todos a seu tempo, todos à sua forma. Superado todos os problemas que acabamos tendo por causa dessa assessora, conseguimos pagar todos os fornecedores, todos os prestadores de serviço, e o casamento aconteceu lindo e maravilhoso, apesar de todas as dificuldades. E eu nunca senti na minha vida uma sensação tão grande de alívio por resolver de forma quase que simultânea todos os problemas que simplesmente não me deixaram dormir por 2 semanas. Por conta do meu casamento, eu havia me programado para sair de férias do meu serviço, então, de certa forma, eu acabei também me afastando de todo o problema e a pressão que o trabalho estava fazendo sobre mim. Eu e minha esposa superamos todas as adversidades do casamento e pudemos, finalmente, depois de quase 2 anos, ter um momento de paz, tranquilidade e de alegria. Para muitos, a lua de mel após um casamento é a oportunidade de realizar um sonho, fazer uma viagem, visitar algum local específico. Para mim e para minha esposa, foi algo mais do que uma realização de um sonho. Foi a prova de que nós conseguimos superar problemas para nós imensos e que podíamos sim ter esperança de ter felicidade apesar das adversidades da vida. E aquilo são lições que nos ensinam, apesar de todas as dores e noites em claros que elas podem estar proporcionando. E com isso em mente, desfrutamos da semana mais tranquila e confortável dos últimos anos de vida, eu diria. Mas a vida é composta de altos e baixos, e obviamente a felicidade também segue essa flutuação, essa ondulação, e por conta disso ela não pode durar para sempre. Quando retornamos da lua de mel, 2 dias exatamente depois que chegamos da viagem, somos acordados numa manhã de sábado com a notícia que a outra avó da minha esposa havia acabado de falecer. Dessa vez, a mãe do meu sogro, e ela morava num bairro rural um pouco afastado da minha cidade, e nós éramos a pessoa mais próxima que poderia ir até o local para estar resolvendo todas as questões e assuntos referentes à morte dela. Eu e minha esposa se dirigimos para lá e em menos de 1 hora já estávamos lá no local, e a avó da minha esposa havia recém-falecido, o corpo ainda não havia nem sido retirado. Enfim, essa responsabilidade acabou recaindo sobre a minha esposa, sobre eu, e eu fui novamente convocado pela responsabilidade. Eu, por ser de fora da família, era a pessoa com menos vínculo emocional, por assim dizer, então era a pessoa que menos emocionado estava, e eu fui o responsável por, junto do meu sogro, resolver todas as questões de documentações, enfim, para que a avó da minha esposa pudesse ser liberada e o processo de funeral ser iniciado. Eu acho engraçado como a vida é esse constante mar de problemas que temos que estar resolvendo, e cada problema que nós resolvemos, aprendemos uma lição nova, uma
experiência nova. Apesar do casamento ter acontecido da melhor forma possível, alguns assuntos ainda haviam ficado pendentes. A gente teve um problema com o fotógrafo e a assessora que contratamos praticamente não pagou ele, deu somente uma entrada do serviço e ele estava segurando as fotos do casamento, ele não queria liberar por não ter recebido o dinheiro. Fotos essas que só conseguimos receber elas de fato agora em janeiro, mais de 3 meses depois do casamento. E como último ato antes do desfecho, uma última lição para ser aprendida talvez. Durante o casamento nós recebemos uma boa quantia em dinheiro vivo, referente à tradição de cortar a gravata como parte dos presentes, e especificamente entre esse montante de dinheiro nós recebemos 2 notas 0 quilômetros de R$200. Diga-se de passagem, foi a primeira vez que eu havia visto essa nota, pego elas em mão. E nós fomos gastando esse dinheiro vivo ao longo do tempo. E agora em janeiro chegou a vez de gastar uma dessas notas de 200. A minha esposa utilizou essa nota para comprar créditos de passagem de transporte de ônibus. E 2 dias após ela ter realizado essa transação monetária, ela é parada na rodoviária. Um dos fiscais da empresa que havia vendido os créditos abordou ela enquanto ela estava indo pegar o ônibus para o trabalho e disse para ela que a nota de R$200 que ela havia entregado 2 dias atrás era uma nota falsa. Ele apresentou a nota para ela, mostrou para ela a nota e deu na mão dela e basicamente coagiu a minha esposa a estar reembolsando o valor dos créditos que haviam sido colocados para ela. E eu fico me questionando, será que algum parente meu ou da minha esposa teria inconscientemente dado uma nota falsa pra gente como um presente de casamento? Eu acho difícil de acreditar isso. Prefiro acreditar que se ele deu uma nota falsa pra gente, talvez seja por acidente, talvez ele mesmo tenha se enganado. Mas o que me deixa a pulga realmente atrás da orelha é que, como essa foi a primeira vez que eu havia visto uma nota de R$200 e nós havíamos recebido 2 delas no casamento, eu peguei na noite que eu voltei da festa de casamento e olhei detalhadamente essas notas. Prestei atenção nos detalhes da nota, conferi a marca d'água, conferi os hologramas, todas as marcações que provam que a nota é verdadeira, simplesmente por curiosidade, porque eu queria conhecer como que era essa nota. E eu lembro de ter observado muito bem essas 2 notas. E do meu ponto de vista, ambas pareciam verdadeiras, pareciam originais. Então eu fiquei me questionando, será que alguém na empresa da rodoviária teria recebido esta nota por acidente e teria aproveitado a oportunidade que a minha esposa ofereceu com essa nota e ter trocado elas? Algum funcionário ter agido de má fé? Ou para se livrar de um erro que ele tenha cometido? Ou ele simplesmente faz isso como um modo operante? Pega notas falsas e devolve ela para as pessoas na rodoviária? Enfim, fiquei me questionando sobre isso. E como lição, aprendi que por mais que a minha esposa tivesse dado uma nota de R$200 2 dias atrás, não existia nenhuma prova ou possibilidades de que aquela nota falsa que estava sendo apresentada para ela fosse realmente a nota que ela havia dado 2 dias antes. Então, numa situação dessa, você simplesmente não aceite o dinheiro, caso vocês passem por uma situação parecida. E de todos esses quase 2 anos de vida condensados nessa história que eu contei para vocês, a lição que eu mais consigo tirar a respeito de tudo isso é que, de fato, nós só aprendemos pela dor. Muitos dos problemas e situações que eu vivi nesses 2 últimos anos, eu já ouvi relatos de outras pessoas, já vivenciei histórias parecidas de pessoas próximas, mas nada é tão marcante quanto você vivenciar na pele aqueles problemas, aquelas situações, você sentir a dor que aquilo causa dentro de você, você ter a química do seu cérebro alterada enquanto você passa noites em claro pensando em situações, em como resolver os problemas, no que deve ser dito, no que deve ser feito. De fato, só os nossos tropeços são capazes de fazer nós caminharmos de uma forma melhor na direção correta. Eu contei essa história para vocês na esperança de que talvez a minha dor, talvez os meus problemas, as situações que eu passei, possam servir de alguma forma como uma fonte de conhecimento para que, se vocês enfrentarem situações parecidas, tenham alguma noção do que possa ser feito, da maneira de agir,
Algumas vezes, quando você passa por situações que você nunca nem sequer ouviu alguém contar sobre você não sabe nem o que pensar. É difícil você organizar os pensamentos dentro da sua cabeça, você saber qual que é o passo a passo do que você vai fazer, qual a melhor maneira de estar agindo. Eu espero de coração que a minha dor e o meu aprendizado possa também vir a ser útil para vocês. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter compartilhado essa experiência comigo. Muito obrigado por você permitir que agora uma parte da minha vida faça parte de você. E eu espero de coração que isso possa te ajudar a ser uma pessoa melhor ou agir de formas melhores. Quando nós passamos por adversidades, quando nós estamos no meio da tormenta, a única coisa que nós podemos fazer ou esperar é que as coisas melhorem, é que de algum jeito as coisas possam se acertar e que tudo de bom possa acontecer. Mas eu sinceramente, com meus anos de vida, começo a achar que é extremamente prudente você estar preparado para as adversidades da vida. Talvez nem todas as adversidades você vai conseguir se preparar, mas se você tiver conhecimento sobre elas, mesmo que você não esteja preparado, talvez você já tenha um norte para como agir. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e a gente se encontra no próximo vídeo. Oi, pessoal!